A glicídia é uma leguminosa que produz bastante biomassa, principalmente em regiões mais quentes e úmidas, tá certo? E essa biomassa tem um teor de nitrogênio bastante elevado, que é próximo mais ou menos de 3,5, tá certo? Então, e ela é muito fácil de propagação. A gente vai ver posteriormente num outro vídeo como a gente propaga ela. Então ela tem sido muito utilizada em sistemas agroecológicos, orgânicos, na formação de sistemas agroflorestais, tá certo? E é muito interessante utilizar ela sim, tá certo? A gente tem utilizado ela bastante aqui, tanto na compostagem como para reciclar nutrientes dentro do sistema agroflorestal e outras utilidades, tá certo? Um ponto interessante é que o manejo dela é bem simples. É uma planta de madeira relativamente macia, tá certo? Não tem espinho, então facilita muito o manejo e aceita muito bem uma poda drástica, tá certo? Então nós estamos aqui com uma glicídia, ó. Apesar dela estar um pouco sombreada, ela ainda pega o sol, a luz da borda aqui, então ela está com bastante biomassa. Então a gente vai fazer uma poda nela, e uma poda bem drástica, tá certo? Então nós vamos iniciar aqui, ó. Então para a gente fazer um manejo, a gente precisa de ter, né, um serrote de poda e um facão bem, serrote bem travado, bem amolado, um facão bem amolado, né, para poder facilitar nos cortes aqui. Então a princípio a gente vai utilizar mais o serrote, tá certo? Então a gente vai fazer um manejo bem embaixo mesmo, né? Então a glicídia aceita essa poda. Então a gente vai começar aqui, ó. Aliás, eu vou até cortar menos, porque senão vai cair na cerca aqui e vai acabar prejudicando um pouco a cerca. Então nós vamos cortar. Nós vamos jogar essa biomassa para fora aqui do sistema e depois a gente vai explicar para vocês, proteger um pouquinho a cerca aqui, tá certo? A gente faz um corte primeiro embaixo para poder não lascar muito quando a gente faz o outro corte. Então quando a gente procede dessa forma, geralmente não lasca, e isso ajuda bastante, tá certo? E aqui eu costumo, quando eu faço a poda da glicídia, deixar alguns ramos mais finos enfolhados, tá certo? Então eu vou cortar esse mais grosso aqui. Puxar isso para cá. Pegar o facão aqui, senão depois eu perco o facão. Então esse ramo mais fino e enfolhado eu vou deixar, tá certo? E esse mais grosso aqui eu vou tirar novamente, tá? Tirar também. Então a gente inicia de um lado e termina do outro. Vai cair em cima da cerca, mas não tem problema não. Isso. Então vocês estão vendo que se fizer dessa forma, né, não lasca, né, o corte aqui, tá certo? Agora eu vou puxar esse material que foi podado aqui para dentro. E agora com o facão a gente vai fazer o manejo aqui da biomassa, tá certo? Então a gente vai cortando. Ela tem uma madeira bem macia e a gente vai
Então vocês estão vendo que com a ferramenta bem amolada você consegue fazer. Então vocês podem observar aqui que foi uma poda bem drástica, né? E eu deixei um ramo enfolhado aqui para... Eu costumo fazer isso, né? Para continuar, né, a transpiração, o fluxo de água, né, do solo para a planta, que é através do processo de respiração, e a brotação ela vem mais uniforme e mais vigorosa, tá certo? E essa biomassa a gente pode deixar espalhada em toda a área, ou a gente pode levar para uma área, para uma planta, né, a projeção da copa de uma planta de interesse nosso. Então nós vamos fazer isso, colocar próximo de um abacateiro, tá ok? Fazer uma adubação do abacateiro aqui dentro do sistema, né? Aproveitar essa biomassa aqui, tá certo? A gente pega a biomassa que foi manejada e a gente leva para próximo da planta de interesse comercial, né? Tá certo? Então aqui é o abacateiro, né? Tá certo? Então a gente coloca mais afastado do tronco. A gente nunca chega muito material nessa parte aqui que é o coleto da planta. A gente deixa mais afastado, geralmente na projeção da copa da planta, tá certo? E essa biomassa aqui é uma biomassa muito rica em nitrogênio. Os micro-organismos do solo aqui, e aqui tem muito micro-organismo, né? Porque o solo está muito bem protegido, rapidamente eles vão para debaixo dessa biomassa e vão decompor isso muito rápido, dependendo da temperatura e da umidade. Questão de 30, 60 dias, praticamente todo esse material mais fino, né, as folhas, vão ser decompostas. E esse material mais lignificado, né, como a gente está vendo aqui, ele vai ficar sobre o solo aí um bom tempo. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai ser decomposto. Nós vamos fazer mais uma poda, né, numa outra glericídia, também está próxima aqui a Justiça, né, tá certo? Essa aqui está com a copa mais aberta, com mais produção de biomassa, né? E vocês podem observar que a glericídia tem esse hábito de crescimento, né? Ela lança uns ramos bem compridos e as folhas mais na ponta, tá certo? Então esse é o hábito de crescimento. Então, essa daqui, ó, nós vamos começar aqui, ó. Então foi feito essa poda aqui. E eu vou deixar um pouco de ramo enfolhado aqui para ela brotar um pouco mais rápido e de forma mais uniforme. Bom, então a gente, depois da poda, a gente juntou bastante biomassa. Tem um pouco ainda do outro lado da cerca, depois a gente vai fazer o manejo lá. E a gente vai fazer o manejo com o facão agora, né? Então... E essa daqui, gente, só para mostrar para vocês, é um ramo, né? Que a gente vai usar, a gente vai selecionar alguns para fazer como moeirão vivo. A gente vai ter um vídeo depois desse que a gente vai utilizar esses ramos, né, mais grossos, né?
para a gente plantar e fazer um moeirão. Isso, a Glericídia, mesmo esses ramos mais grossos, enraizam com muita facilidade. E a gente tem utilizado muito isso. A formação no sistema agroflorestal, a gente usa muito esses ramos grossos aqui, tá certo? Além dos finos também que podem ser utilizados. Continua o manejo. A gente pica só para facilitar, né, a distribuição melhor dos ramos, né? Eu poderia deixar tudo inteiro? Poderia, não tem problema não, mas permite uma melhor distribuição do ramo. Esse aqui também é outro para fazer moeirão vivo. Outro moeirão vivo também. Aqui, ó. A gente vai mostrar para vocês depois em um outro vídeo. E esses ramos com um calibre intermediário, né? A gente usa muito para produção de mudas em sacola plástica, também, né? Fazer o plantio diretamente no campo, né? Então todos esses ramos um pouco mais lignificados, né? Eles são utilizados para a propagação da Glericídia, tá certo? E agora a gente vai distribuir um pouco desses ramos, né? Nós comentamos aqui que o ambiente da justiça, né, tá muito bom, porque a gente também, quando a gente faz o manejo, né, a gente ajuda um pouquinho, né, e coloca um pouco desses ramos próximo da copa das plantas de interesse. Como a justiça ela enfeita muito o nosso sistema, então a gente retribui, né, com um pouco de biomassa também. Tá certo? Então a gente vai distribuindo no entorno aqui da copa, né? Mais um pouco aqui. Aqui nós temos outra planta ornamental, né? Então a gente distribui de forma uniforme. Aqui está uma outra Glericídia, né? Que vai ser podada também. Não vamos podar agora não, mas vai ser podada e vai ser distribuído o ramo sobre o solo aqui, tá certo? Então só terminar de colocar essas... A gente vai distribuindo aonde que a gente acha que é importante, né? Tá certo? Então assim, é uma planta muito interessante para sistemas agroecológicos. Ela recicla muito nutrientes, né? Que é uma árvore, né? Que ela, se a gente deixar ela crescer, ela vira uma árvore enorme, né? Então ela vai, aprofunda bem no solo, tira aqueles nutrientes da parte mais baixa do solo, traz para a biomassa, a gente faz o manejo da biomassa, então a gente tem essa ciclagem de nutrientes muito interessante em sistemas agroecológicos, orgânicos ou de baixo uso de insumos. Então, nós estamos aqui do lado de fora, né, do lado externo do sistema agroflorestal, e quando a gente podou, né, as Glericídias que estavam na bordadura, muita biomassa caiu para fora aqui do sistema, né? Tá certo? E a gente vai fazer o manejo toda dessa biomassa. Esses ramos menores, mais enfolhados, menos lignificados, parte deles vão ser utilizados na compostagem. Como a gente, então tem muito ramo enfolhado aqui, a gente com o facão vai fazer esse manejo, vai pegar essa biomassa e vai levar para a compostagem. Como aqui na propriedade a gente ainda não tem produção de esterco animal, a fonte de nitrogênio para compostagem geralmente são biomassas de leguminosa, tá certo?
E outro ponto importante da Glyricidea, aqui na zona da Mata Mineira, nós estamos agora meados de abril. Chega agora final de abril, início de maio, a temperatura começa a cair e começa o período seco. A Glyricidea ela funciona como planta caducifólia aqui, tá certo? Ela começa a jogar todas as folhas para o solo, tá certo? E fica e acumula as reservas no tronco para poder produzir vagem, tá certo? Então, se a gente não aproveitar essa biomassa agora, nesse momento agora, a gente vai perder essa biomassa. Então, a gente tem que fazer esse manejo para aproveitar essa biomassa, para fazer essa ciclagem de nutrientes e para aproveitar na compostagem. Então, agora em maio, a gente poda praticamente todas as plantas com esse objetivo de produção de biomassa, tá certo? A Glyricidea é uma planta proveniente da América Central, então ela vai muito melhor em áreas mais quentes e úmidas. Região mais quente e úmida, ela produz biomassa o ano inteiro. Na nossa região aqui, a partir de maio, ela começa a jogar as folhas para o chão e não produz mais biomassa. Ela vai voltar a brotar mais ou menos lá em setembro. Então a gente vai ter produção de biomassa geralmente a partir mais ou menos de novembro, dezembro, tá certo? Então é um período mais curto. Mas mesmo assim a planta produz bastante biomassa e é muito interessante, tá certo? Então é uma planta que a gente recomenda toda propriedade ter, né? A gente vai mostrar para vocês que a gente vai plantar, mesmo nas áreas que não são de sistemas agroflorestais, alguns moerões vivos, né? Para a gente futuramente poder até cercar o pomar. E aí tem duas vantagens, né? Você tem um moerão que vai ficar ali praticamente eternamente, né? E você tem a produção de biomassa para utilizar na compostagem, para utilizar na adubações de cobertura e tudo mais, tá certo? Então é uma planta muito interessante, tá ok? Então essas são as informações que a gente gostaria de passar para vocês hoje e até um próximo vídeo. Obrigado.